Que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa EBD Online. Eu sou o professor Egivanildo Tavares e vos falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, que é liderada pelo pastor Djalma Silva. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, que traz o tema A Ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Esse é o título da lição, porque tivemos uma lição na semana passada que trazia o batismo em águas como a primeira ordenança da igreja. Mas, biblicamente, a primeira ordenança é a Santa Ceia. Pois antes de ir à cruz, antes de passar pela sepultura, antes da ressurreição, Jesus instituiu a Santa Ceia como ordenança. Estamos falando de ordenança. Havia o batismo de João, o batismo dos discípulos de Jesus, mas não há uma ordenança clara de Cristo para batizar. Então, a ceia foi instituída antes da cruz. Então, ela seria, por ordem bíblica, a primeira ordenança, se for colocar a ordem bíblica, não a ordem da tradição. E após a ressurreição, Jesus estabelece a segunda ordenança, que seria o batismo após a ressurreição. Ele ressuscita, aparece os discípulos e ordena ir de batizar de todas as nações. Então, seguindo a ordem bíblica. Aqui é a ordem da tradição, a segunda ordenança da igreja. Mas esta segunda, de fato, é a primeira ordenança instituída por Jesus para a igreja e a segunda, o batismo em águas. A Santa Ceia ela é conhecida historicamente, a partir de textos bíblicos, como o partir do pão. Essa referência, partir do pão, ela vem de uma tradição judaica, que é justamente a reunião na mesa e partir o pão. A gente pode ver em Lucas capítulo 24, quando Jesus aparece aos discípulos, ressurreto, no caminho de Emaús, e ele será reconhecido justamente pelo ato de partir o pão. E ele se reúne com esses discípulos e a Bíblia diz que ele entra com eles numa casa, versículo 30 de Lucas 24 e 35. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando o pão, ele o abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu na presença deles. Veja que esse é um momento importante. E o versículo 35 vai dizer ainda, de Lucas 24, 35. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecidos no partir do pão. Quando a igreja primitiva começa o seu ministério, que faz a primeira pregação, chama para a conversão, para o batismo do arrependimento, logo de imediato, no capítulo 2, versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. Em Atos, capítulo 20, versículo 7, aqui faz uma referência ao partir do pão no primeiro dia da semana, o que subentende que a ceia era no primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Lucas registra para nós um evento que ele estava com Paulo quando chegaram na cidade de Troade. Então chama de partir do pão. O partir do pão, uma referência também à ceia do Senhor, que era a ceia da Páscoa dos judeus. É chamado de mesa do Senhor, e isso nós sabemos que a mesa é símbolo de comunhão, é símbolo de reunião, é lugar de aliança, é lugar de pacto. Conforme o Antigo Testamento, todos os grandes pactos, logo após, tinha um banquete, uma reunião em mesa. Então, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 21, o apóstolo Paulo nos diz aqui, 10 e 21, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios.
Então, a mesa do Senhor, que é uma referência justamente ao a Santa Ceia. Nós temos também a expressão Ceia do Senhor, que está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 20, quando Paulo diz assim: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Ceia do Senhor, nome bastante comum. E na tradição cristã, seja católico, ortodoxo ou protestante, protestantismo histórico, chama-se de Eucaristia. E aí a famosa frase, os símbolos eucarísticos, o pão e o vinho. E essa expressão também está nas Escrituras. Isso não significa que Eucaristia seja nome do rito católico, mas do rito cristão. Por quê? Esse nome vem muito antes da Igreja Católica existir. Vem do texto grego, que significa ação de graças. Ele está aqui em 1 Coríntios 11 e 24, que diz: e tendo dado graças, o partiu e disse. Esse tendo dado graças, essa palavra Eucaristia, né? Essa palavra está aí em grego, tá certo? Então, proveniente desse texto. Os objetivos da nossa lição são 3, e cada objetivo está linkado a um capítulo que está subdividido em 3 partes. Primeiro, apresentar a natureza da ceia do Senhor na tradição romana, na tradição cristã, na realidade. Então, neste capítulo, nós vamos trabalhar a tradição romana, a tradição protestante e a tradição pentecostal. No capítulo 2, mostrar o propósito da ceia do Senhor, são 3 tópicos do capítulo 2: celebrar a expiação, proclamar a segunda vinda, celebrar a comunhão. No 3, o terceiro propósito é refletir a respeito do modo de celebração da ceia do Senhor. Qual é o modo ideal? Participar indignamente não pode, a celebração tem que ser reverente e a celebração tem que ser festiva. A Páscoa judaica, ela ganhou forma historicamente e foi com a sua ceia noturna, que é a ceia de noite, a Páscoa judaica, que é a festa dos pães ázimos ou sem fermentos, eles dividiram em 4 partes a ordem da Páscoa, a ceia noturna da Páscoa. E essa ordem se chama Seder de Pêssar. Como você vê aqui, Seder de Pêssar, né? E a primeira parte é chamada de Kadesh, santificação. E durante o Kadesh, que santificava para começar o rito da ceia pascual, logo após fazer toda a preparação introdutória, havia o primeiro cálice de vinho que era tomado. E esse cálice de vinho que você vê aqui é o primeiro que será tomado. Depois, eles iriam para a narração da Páscoa, da libertação, porque Deus disse que teria que contar para as gerações futuras. Essa narrativa é chamada de Magid. E logo após a narrativa vinha, então, o cálice do Senhor, o cálice do vinho, quer dizer, o segundo cálice. Nós podemos ver que Jesus vai dizer assim, Lucas capítulo 22, versículos 15 a 20. E disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Que subentende é que Jesus começou esse processo da Páscoa com eles, que é o processo do Kadesh, a santificação. E após esse Kadesh foi tomado, que ele começou já que ele está falando que está comendo da Páscoa. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Que significa que já tomaram o primeiro copo de vinho. Então, vai vir a narração da Páscoa, o Magid, para retomar o segundo copo de vinho, o segundo cálice. Recebendo um cálice e não o cálice, por não ser o primeiro, ele deu graças e disse, tomem isto e partilhem uns com os outros. Isso aqui não é a instituição da Santa Ceia ainda. É o segundo cálice, que é o cálice da narração.
Porque Jesus vai dizer, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Após a narração da libertação, que eles vão para Canaã, vão tomar o segundo cálice. E Jesus faz referência aqui ao reino de Deus que está chegando. No primeiro, é até que se cumpra o reino de Deus. Então, e no segundo, até que venha o reino de Deus, que subentende que é o segundo cálice. Então, tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Faça isso em memória de mim. Agora que ele pegou o primeiro elemento do pão, e após pegar esse pão sem fermento, vinha então a bênção sobre o pão e tomava-se o terceiro cálice de vinho, que é o cálice da bênção. Aí o texto do versículo 20, da mesma forma, depois da ceia, depois do pão sem fermento, que ele disse que agora é o seu corpo, do versículo 19, tomou o cálice, que é o terceiro cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. E nós sabemos que é o terceiro cálice, o cálice da bênção, porque Paulo nos informou em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Então, o cálice da bênção. Em seguida, havia os louvores com os salmos 115 a 118, que é chamado de Halel. Halel quer dizer louvor em hebraico. Então, sempre que alguém diz assim, aleluia, está dizendo Halel, Iá, aleluia. Halel quer dizer louvar, Iá é a contração do nome Yahvé, Javé ou Jeová. Louvado seja Yahvé, louvado seja Javé. Então, aleluia. E nós temos em Mateus capítulo 26, versículo 30. E tendo cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Este hino são os hinos dos Salmos 115 a 118. Logo, eles tomaram, após o hino, o quarto cálice de vinho, que é mantido na tradição judaica até hoje. A Páscoa judaica, com sua ceia, tem 4 cálices. E essa adoção desses cálices vem de 4 verbos de libertação que estão no livro do Êxodo, capítulo 6. O texto de 1 Coríntios, capítulo 11, 24 a 25, Paulo diz, Paulo registra, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Veja que o tempo do acontecimento a ceia era noturna, aí o nome de alguns adotarem sempre ceia noturna e fazer somente à noite. Era noite. Em que foi traído, pegou o pão. Então, o elemento aqui é o pão da Páscoa, o pão sem fermento. E tendo dado graças, o partido diz, dar graças é consagrar. Isto é o meu corpo, é o símbolo que ele assume. Isto é uma expressão metafórica, diferente do símile, o símile que vem a palavra similar, similitude, similaridade. Então, você vai na farmácia e diz que é o remédio similar ou original. Então, é similar, é o que é parecido, é semelhante. Isto é o meu corpo, isso não é uma símile, que a símile diz, ele teria que dizer, isto é como o meu corpo, então, advérbio de comparação, como, semelhante, mas ele não diz, ele afirma, tem um verbo de afirmação, isto é. Esse verbo afirmativo é aplicado nas metáforas, isto é o meu corpo. Então, é metáfora, que é dado por vocês, ou seja, dado é uma oferta em sacrifício. Ele diz, façam isto em memória de mim. Ele institui um memorial à sua pessoa. Para te ficar claro que é um memorial à pessoa de Cristo. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança. O segundo elemento aqui é o cálice, que é o elemento simbólico. O símbolo é a nova aliança. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Então, a base da nova aliança é o sangue. Façam isso toda vez que o beberdes em memória de mim. Se a gente vai para o texto de
Êxodo capítulo 12, versículo 8, diz: naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Então, o tempo é a noite. E ele vai dizer também que a base da aliança é o sangue. Por quê? Em Êxodo capítulo 24, nós podemos encontrar, versículo 8, que após o Senhor entregar os 10 mandamentos, a antiga aliança, a primeira aliança com Israel, isso foi consolidado, embasado no sangue. 24:8. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. Então Moisés pegou sangue e aspergiu sobre o povo, confirmando para que eles participassem da aliança, uma aliança de sangue. Confirmou com sangue. E diz: aqui é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco. Vocês agora pertencem a ele. Então, Jesus diz: tomem deste cálice, que é o sangue da nova aliança. Façam isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Institui então o memorial à sua pessoa. Porque a Páscoa era um memorial ao evento da libertação de Israel e não de uma pessoa. A ceia do Senhor é um evento na memória de uma pessoa, Jesus, aquele que morreu em nosso lugar. Capítulo 12, versículo 14 diz: este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Então, a Páscoa era um memorial ao evento pascual, mas agora a ceia do Senhor é um evento memorial à pessoa de Jesus. No texto de 1 Coríntios, capítulo 11, 23 a 34, nós temos o texto base que Paulo toma para a Santa Ceia. E aqui ele começa com as palavras de Jesus e depois a explicação de Paulo para aqueles que estão participando da ceia. Então, porque eu recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus na noite foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse, aí vem as palavras de Jesus: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto todas as vezes que beberem em memória de mim. O texto termina em aspas, porque são as palavras de Jesus. Havia as palavras do apóstolo Paulo, que todas as vezes, esse porquê é uma explicação, uma conjunção explicativa, é um porquê pegado, que todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Paulo que está fazendo essa afirmação. É importante que Paulo está interpretando uma característica da Páscoa que não conhecíamos, que a Páscoa anuncia a morte do Senhor, e esse anúncio é até que ele retorne. Por isso, por essa razão, por este motivo, aquele que comeu ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então, que cada um examine a si mesmo, e assim como o pão e bebe o cálice, porque come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe juízo para si. O texto áureo da nossa lição nos diz: por quê? Mais uma vez, conjunção explicativa, né? O mesmo texto. 1 Coríntios 11, 26. Todas as vezes, sempre que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Ou seja, até a segunda vinda de Jesus, a ceia anuncia que ele já veio, morreu e ressuscitou e voltará. Já veio, morreu, ressuscitou e voltará. Por quê? Anuncia a morte, é porque ele já veio e já morreu. Mas ele só pode voltar porque ele ressuscitou, até que ele venha. Então, todas as vezes que participamos do pão e do cálice, estamos anunciando a morte e a ressurreição e o retorno de Jesus. A verdade prática nos diz: a ceia do Senhor, como uma ordenança,
celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. Então, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10 e 17: por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Paulo está dizendo que há comunhão horizontal e comunhão vertical. Que há um só corpo, nós somos muitos, são um só corpo, então estamos em comunhão com ele. E quando participamos do pão, participamos da comunhão com os outros, que estamos no mesmo corpo. Logo, não pode haver divergência, não pode haver parcialidades, não pode haver preconceito, não pode haver discriminação, não pode haver humilhação no corpo de Cristo Jesus. A nossa introdução, ela nos diz, assim como o batismo em águas, a ceia do Senhor também é uma ordenança. E ela foi a primeira ordenança instituída por Jesus e depois o batismo, né? Embora praticamos primeiro o batismo e depois a ceia. Não estou dizendo que a prática tem que ser inversa, que Jesus batizou-se primeiro. Aqui eu estou falando da ordem, da instituição dessas ordenanças, da sua origem. Mas, da prática, nós sabemos que Jesus batizou primeiro e depois, no final do ministério, é que ele instituiu a Santa Ceia. E os apóstolos chamam para o arrependimento e o batismo para depois entrar na Santa Ceia. Ao longo da história, a igreja tem a Ceia do Senhor como uma das celebrações mais significativas. Por quê? Nesse sentido, o cristão pode contemplar a ceia sobre 3 perspectivas. A primeira, um olhar para trás. É uma retrospectiva. Quando contempla Cristo entregando-se em sacrifício, é a retrospectiva para a cruz. E esta entrega é um sacrifício vicário na cruz, no lugar do outro. Segunda perspectiva é um olhar para o presente quando vê sua real condição diante de Deus, como foi alcançado pela graça de Deus. É uma introspecção, um olhar para dentro. E terceira perspectiva, um olhar para o futuro. É uma perspectiva, é um olhar de esperança, um olhar escatológico, quando mantém sua expectativa e esperança na segunda vinda de Cristo. Nesse sentido, a ceia do Senhor é uma cerimônia que deve ser celebrada com reverência, júbilo e expectativa. Olhar escatológico, olhar na volta de Cristo. A natureza da ceia do Senhor na tradição cristã, na tradição romana, na tradição protestante, na tradição pentecostal. Então, primeiro, na tradição romana. Na tradição romana, eles defendem a ideia de transubstanciação, que é a transformação de uma substância em outra, ou seja, a substância do sangue e do corpo de Cristo se transformar nos elementos do pão e do vinho. Essa transubstanciação, que é tomada literalmente da metáfora isto é o meu corpo, isto é meu sangue, eles vão tomar e presentificar de forma literal. Essa transubstanciação defendida pela tradição romana, que eles defendem que é um sacramento e não uma ordenança. Então, como sacramento, existe uma transferência de valor sagrado, de presentificação do corpo e do sangue de Jesus ali. Esse elemento místico que acontece na hora é mágico, né? Mas, na realidade, isso não tem sustentação bíblica. Por quê? Há pelo menos 2 problemas com essa interpretação. O primeiro é a natureza lógica, pois quando Jesus celebrou a última Páscoa, ele estava presente e, portanto, não poderia estar fisicamente no pão e muito menos no cálice, já que fisicamente ele se encontrava ali. Primeiro problema é a lógica dos fatos. Segundo, é a questão hermenêutica da interpretação. Por outro lado, entender essas palavras de forma literal e não como metáforas cria um problema de natureza exegética, da exegese do texto. Jesus, por exemplo, ele era a porta, mas era uma metáfora. O Evangelho de João é o Evangelho das metáforas. Então,
Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou. Ele disse que eu sou como? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Esse eu sou, com essa afirmação do objeto que se compara, são metáforas. Se fossem comparações, se fosse uma história comparada, era uma alegoria. Se fosse uma história afirmativa, aliás, seriam parábolas, né? Seriam parábolas. Uma história comparada, mas uma história afirmativa é uma alegoria. Uma frase afirmativa é uma metáfora. Uma frase comparativa é uma símile, é um símile, é similitude. Então, esta tradição romana não tem sustentação nem bíblica, nem histórica. Então, na tradição protestante, a consubstanciação, ou seja, Lutero vai defender, ele rejeita a ideia que o pão e o vinho se convertam no corpo e no sangue de Jesus, que é a visão católica. No entanto, Lutero vai defender que o corpo físico de Jesus está presente no pão da ceia. O corpo está presente no pão da ceia. Esse entendimento luterano é denominado de consubstanciação. Com, que é unir a substância. Se une a substância. Consubstanciação. E transubstanciação é ele se transformar na própria substância. E agora é consubstanciação, é se unir, juntar a substância. Ou seja, ele se une espiritualmente. Esse entendimento luterano é denominado de consubstanciação, como se vê, Lutero não conseguiu desvencilhar-se por completo da tradição romana. Então vem a tradição pentecostal, que herdeira de uma tradição que vem da Reforma ainda, pois o Zwinglio se opôs ao próprio Lutero na visão da consubstanciação e foi defender a visão da espiritualidade, ou seja, dos símbolos representativos e que pode acontecer uma presença espiritual, mas não uma presença física ou real, nem de estar presente fisicamente, nem de se transformar fisicamente. Então, essa tradição ela entra na tradição batista e, como o pentecostalismo brasileiro assembleiano tem base nessa tradição de missionários batistas, ele mantém essa tradição do que simbolizam. Jesus se faz presente espiritualmente nos símbolos da ceia. E essa se transformou na nossa tradição. A maioria dos pentecostais creem assim. Outros creem de forma da consubstanciação. Então vamos lá. A tradição pentecostal entende que o pão e o vinho não se convertem fisicamente no corpo de Jesus, nem tampouco Jesus está presente fisicamente neles. Nem transubstanciação, nem consubstanciação. Assim, o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Contudo, Jesus se faz presente espiritualmente nos símbolos da ceia. Esta é a posição da maioria dos pentecostais. Por isso, enfatizamos a ideia do memorial da celebração da Santa Ceia. Façam isto em memória de mim. É um memorial. Antes era um memorial a uma festa, agora é um memorial a uma pessoa. O propósito da Ceia do Senhor. A celebração, ela tem uma função de celebrar a expiação de Cristo, proclamar a segunda vinda de Cristo e celebrar a comunhão cristã. Então, primeiro, ela anuncia a morte do Senhor. Paulo é quem nos esclarece isso em 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor. É interessante porque, nesse momento da ceia, não podemos perder de vista esse aspecto. E o apóstolo Paulo destacou, anunciar a morte do Senhor. Nesse caso, a ceia do Senhor aponta para o Calvário. Ela celebra a vitória de Cristo na cruz sobre o pecado, a morte e o diabo. Conforme essa celebração, a gente vê em Hebreus, capítulo 2, versículos 14 e 15, como Jesus, pela morte, eliminou aquele que tinha o império da morte, ou seja, o diabo, e libertou todos que estavam com medo da morte. 2, 14 e 15.
Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, a ceia celebra a vitória de Cristo sobre a morte. Proclamar a segunda vinda. Então, Paulo vai dizer, até que ele venha. 1 Coríntios 11 e 26, parte B. Até que ele venha, até que ele retorne, a igreja celebra a sua segunda vinda. O que faz com que a ceia desperte esse olhar escatológico da perspectiva, da esperança. A ceia do Senhor proclama a sua segunda vinda, logo há um sentido escatológico na celebração da ceia do Senhor. Quando essa bendita esperança é perdida, a igreja se seculariza, ela perde o foco da volta do Senhor. Quando ela assume a postura desse olhar bíblico, ela se foca naquilo que anuncia o retorno de Jesus. Assim, na ceia do Senhor, a igreja mantém um olhar no passado, quando contempla a vitória de Jesus na cruz, mas também mantém o seu olhar no futuro, esperando a sua segunda vinda. E aí ela celebra a comunhão cristã, já que havia uma divisão de caráter social na igreja. Uma das razões que levou o apóstolo Paulo a escrever a sua primeira carta aos Coríntios estava relacionada à questão de divisões entre os irmãos naquela igreja. Do capítulo 1 ao 4, nós vemos que há um divisionismo. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, sou de Cristo, eu sou de Cefas. E Paulo combate o divisionismo na igreja por conta de liderança. Aqui no capítulo 11, ele combate uma divisão social, de classe social. Porque essa mesa acontecia, essa comunhão, na casa dos irmãos que tinham mais condições. E que Corinto é uma sociedade de cultura greco-romana. Então, a casa romana dos ricos chamava de domos. Essa tinha uma casa espaçosa e havia um átrio rodeado de colunas, com a parte aberta para os céus e com sombras ao redor. E havia a sala principal, onde havia a mesa chamada triclínio, com 3 inclinações. Você pode ver na figura seguinte aí, a triclínio aqui em cima, tá vendo? Ela tem um formato de um U. E essa triclínio, ela cabia no máximo 12 pessoas, a mais abastada, segundo os pesquisadores de história da cultura antiga. E muitos sobreviveram até nós, estão nos museus. E a igreja, ela se reunia na casa, mas a reunião era para a ceia do Senhor. Ou seja, mas antes havia um grande banquete com pão e vinho, onde todos participavam. Aliás, eram para todos participar. Só que os ricos faziam aquela divisão de classe social, porque os mais pobres não participavam desta comunhão inicial antes da ceia. Então, nesse momento, os que eram ricos se reuniam, tinham privilégios na casa, e os pobres ficavam excluídos socialmente. Havia aqui uma divisão social de classe. Só que a reunião era como igreja. Se é uma reunião como igreja, não existe diferença. Uma coisa é você estar numa empresa, um é patrão e outro é empregado. E ali ele tem que cumprir com a função de patrão e de empregado naquele lugar. Mas na reunião como igreja, tem que se reunir todos por iguais. Não há distinção, porque ali é a reunião do corpo do Senhor. E depois vai entrar no ato de comunhão mais sublime, que é a consolidação por meio do ato da Santa Ceia. Então, Paulo, quando escreveu aos Coríntios, no capítulo 11, ele vai dizer que elogia os coríntios porque eles são guardiões de tradições que Paulo ensinou. Veja, capítulo 11, versículo 2. De fato, eu vos louvo, outra tradução, eu vos elogio, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes a tradição, assim como vos as entreguei. Mas quando chega no versículo 17, ele diz, nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, não vos elogio. Porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vocês
quando vos reunis na igreja, outra tradução diz como igreja. E eu, em parte, o creio. Então, se reúne como igreja para pior. Então, essa é uma reunião de culto. Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vocês, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos, ou seja, divisões entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. Ou seja, é até que eu acho importante que haja divisões entre vocês, para revelar quem são os aprovados, os que não fazem parcialidades, divisões de pessoas nem de classe, que não olha para aquele que é pobre, que é servo, que é simples, com outro olhar, mas olha para ele como irmão em Cristo. Porque agora não há macho nem fêmea, nem escravo nem livre, nem servo nem senhor, todos se tornam um em Cristo Jesus. Então a igreja ela não pode separar pessoas por classe social, não. A igreja tem que sentir que é um só povo. E quando se reunir, eles não podem ter essa história que é o rico, é o pobre, é o doutor, é o ignorante. Não, a igreja é um só corpo. Aí Paulo diz assim, versículo 20: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Vocês não estão se reunindo para comer a ceia do Senhor. Não é. Por quê? Versículo 21. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Enquanto alguns não estão recebendo o pão mais simples, estão passando fome, vocês estão esbanjando. Enquanto alguns não tomam do vinho, há outros que se embriagam exageradamente nesse banquete na casa de vocês. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? O lugar para comer e beber são suas casas. Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Ou seja, ao tratar com diferença as pessoas de divisão social, estão envergonhando a igreja de Deus. Eles estão menosprezando a igreja. Que vos direi? Louvar-vos-ei, nisto certamente não vos louvo. Aí Paulo entra no 23, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Então, ele vai mostrar qual o propósito da ceia, qual o valor da ceia que está por trás da ceia. Quando alguém age assim com seu irmão e depois vai para a Santa Ceia, ele está comendo sem interpretar o que é o corpo do Senhor, que é um só, que é uma unidade. Quem participa do pão está participando do mesmo corpo, numa só comunhão. É aqui onde mora o perigo. Então, precisa celebrar a comunhão cristã. Na ceia não pode haver divisionismo ou distinção de classes. Uma santa ceia em que as pessoas estão divididas estão fora do padrão de Deus, onde se privilegia um como se fosse mais importante do que outro. Não, não. Na ceia do Senhor não existe isso. Todos se tornam um, que participam do mesmo pão, do mesmo corpo, da mesma comunhão. E foi um só sangue e um só corpo que foi sacrificado. E um só corpo e um só sangue que foi derramado para aliançar o homem com Deus. O que é participar indignamente? Essa expressão só aparece no versículo 27. Há traduções que adicionam no versículo 29, mas não faz parte dos melhores manuscritos. Então, o que é participar indignamente? Concernente à celebração da ceia do Senhor, Paulo advertiu sobre o perigo de participar da ceia indignamente. Na realidade, não existe um por si só, por seus méritos, que tenha dignidade para participar da ceia do Senhor, ou estar ligado ao corpo do Senhor, vivendo a comunhão com Ele. Isso é um ato da graça de Deus. Mas esse indignamente aqui, dessa atitude indigna, está relacionada ao ato de menosprezar o corpo do Senhor, a igreja do Senhor, e depois entrar na comunhão do mesmo corpo. Aquele irmão que foi desprezado agora entra na mesma comunhão.
Então, isso é o que faz com que alguém esteja indigno. O termo português, indignamente, é a tradução do advérbio grego anaxios, já que axios quer dizer digno. João, no capítulo 5 do Apocalipse, diz que chorava muito, que não achou ninguém digno de abrir o livro e desatar o seu selo. Lá está a palavra axios. E aqui anaxios, que é erguendo, ou levantando a dignidade, né? Então, não tornando indigno. Um advérbio indica a maneira ou o modo como se faz uma coisa, enquanto que um adjetivo, que é aquilo que qualifica a coisa, né, indica o seu estado. Nesse sentido, esse advérbio modifica o verbo comer, comer indignamente, de modo não digno, numa ação indigna. E está relacionado ao modo ou à maneira como os coríntios estavam comendo a ceia do Senhor, de maneira desordenada, quando não esperavam uns pelos outros, e de maneira indisciplinada, quando comiam mais do que outros, e de maneira irreverente, quando se embriagavam, e de maneira injusta, quando menosprezavam o outro, não dando nada para ele. Tem que adicionar isso aqui claramente, porque o texto é quem diz assim, capítulo 11, ele vai dizer no 21 em diante, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, 22 casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm. O foco é nas pessoas, o desprezo às pessoas. Isso aqui não pode faltar, porque essas pessoas, eles estão envergonhando a igreja de Deus ao envergonhar os que nada têm, estão menosprezando a igreja com essa atitude. Que vos direi, louvar-vos-ei, nisto certamente não vos louvo. Então, isso é o que traduz a indignidade. Essa maneira que a gente vai ver aqui, que torna essa indignidade, essa maneira de agir com desprezo ao irmão, essa maneira de agir de maneira irreverente, essa maneira de agir com desprezo, desordenada também. É isso que Paulo está dizendo. Isso torna a pessoa indigna de participar dessa ceia. É tudo isso, né? Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso, para que as nossas atitudes para com os nossos semelhantes não nos tornem indignos da ceia do Senhor. Então, uma celebração reverente. Quem é digno da ceia? Se em lugar de um advérbio que indica o modo, maneira, Paulo tivesse usado um adjetivo que indica estado, qualidade ou natureza, então ninguém poderia participar da ceia pelo fato de que ninguém é digno. Ninguém se torna digno. Então, esse indigno aqui é a atitude, a forma de fazer, por conta dos elementos que eles estavam agindo naquele momento. Não é a ideia da qualidade da natureza que a pessoa tem de digno ou indigno, não é isso. Então, como mostramos, não é este o caso. É verdade que não participamos da ceia do Senhor porque somos dignos, mas pela graça de Deus. Contudo, pelo fato de ser um pecador alcançado pela graça, pode participar da ceia, não pode participar da ceia vivendo deliberadamente em pecado. Se a simples maneira irreverente de celebrar a ceia atrai o juízo divino, que dizer então de quem participa com pecados não confessados? Pecados não confessados atraem o juízo divino. O que Paulo está ensinando aqui sobre esse ato irreverente da ceia e qual o perigo que está aqui? Acompanhe comigo 1 Coríntios capítulo 11. Principalmente, eu vou voltar aqui o texto NAA por conta da clareza desse texto. Quero trazer aqui. Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o seu Jesus, na noite foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse:
Paulo está dizendo que ele não louva no 22 por essa razão, mas porque eu recebi do Senhor, como recebi por tradição, eu passei para vocês, aqui a ceia é isso aqui. Então ele vai dizer primeiro como Jesus instituiu, dizendo, isto é o meu corpo que é dado por vocês. Então eu estou participando de algo que representa o corpo morto de Jesus e eu tenho que fazer isso em memória dele. Do mesmo modo da ceia, pegou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Faço isso em memória façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Então, Paulo mostra a responsabilidade que há uma aliança aqui por trás. Há uma morte e há uma aliança feita no sangue de Jesus e essa morte no corpo de Jesus. Porque todas as vezes, Paulo diz, toda vez que se reunirem para comer e beber do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, vocês não podem comer indignamente, que todas as vezes vocês estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Não há nenhuma vez diferente disso. Paulo está explicando a situação como é séria para aqueles irmãos que estão bebendo indignamente, estão desprezando o outro, se embriagando, comendo exageradamente e não estão fazendo caso do corpo do Senhor, que são todos os irmãos que estão lá reunidos como igreja. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Ou seja, ele está sujeito a juízo se ele for comer do pão ou beber do cálice indignamente. Que tipo de juízo Paulo está falando nesse texto? É o juízo final? Não. É o juízo para perder a salvação? Não, também não. Preste bem atenção. Nós temos grandes intérpretes, inclusive teólogos assembleianos, que nos mostram isso de forma detalhada. Um dos maiores intérpretes da Carta aos Coríntios foi o teólogo pentecostal que escreveu Entendes o que lês, né? Essa obra, e saiu a Carta aos Coríntios. E a CPD lançou a obra dele agora, o teólogo, deixa eu lembrar aqui, que é o grande erudito da exegese bíblica pentecostal. Ele lançou uma obra muito importante sobre a Carta aos Coríntios e ele interpretou esse texto lá literalmente. Deixa eu me dizer aqui o nome dele, que o Gordon Fee, o teólogo pentecostal, que ele explica isso e a CPD lançou a obra dele. Ele diz, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do seu indignamente será réu do corpo e do sangue de Jesus. É como se ele estivesse crucificando Jesus, estivesse participando da morte de Jesus ao ofender um irmão. Né? Isso que torna indigno é justamente isso. Eles chegam, como igreja, se reúnem e come apressadamente, se embriaga demais, enquanto outro fica com fome, outro nada tem. Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Por que Paulo chama para examinar a si mesmo? Que é uma situação simples, basta entender o que é o corpo do Senhor, interpretar que você não vai agir assim com o seu irmão. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Ou seja, por não discernir, está trazendo juízo para si. Que juízo é esse? Ele diz que esse juízo já está sendo aplicado como uma disciplina do Senhor, não como uma condenação para o inferno. Separa as coisas. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Ou seja, muitos cristãos estavam recebendo a disciplina de Deus já na prática, e muitos que já dormiram. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Ou seja, quando julgados por conta desse ato insano, irreverente, são disciplinados pelo Senhor e são disciplinados agora os irmãos que estão dormindo, que não são poucos,
e muitos fracos e doentes que estão enfrentando essa disciplina, que é um julgamento do Senhor, é uma disciplina, disciplinados com o Senhor. Qual o propósito? Para não sermos condenados com o mundo, ou seja, para não sofrer o juízo eterno, não perder a salvação. Deus disciplina os seus no momento que age dessa maneira com os mais simples, com um ato de amor e misericórdia, para não sermos condenados com o mundo, ou seja, não participar do juízo final. Então, aqueles que já dormiram, muitos que dormem, que subentendem a morte, é uma disciplina temporária, porque ele agiu como não devia. Então, tem muitos que fracos, muitos que dormem, muitos que estão doentes, e é disciplina de Deus para não ser condenados com o mundo. Essa é a proposta de Paulo aqui para a compreensão, que ele alerta. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Então, Paulo está alertando para que ninguém venha estar fraco nem doente, aumentar pessoas fracas e doentes e que venham a dormir outras pessoas como disciplina para não ser condenado com o mundo. Então, esperem uns pelos outros. E se alguém tem fome mesmo, come em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Esse juízo é a disciplina do Senhor, para não ser condenado com o mundo. Não esqueça desse texto. Somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo, que não é juízo final, não é perca de salvação, esse juízo aqui. Não confundir essa palavra juízo, nem essa palavra dorme, com perca de salvação. Tá bom? E isso aqui é um ponto muito importante nessa interpretação da Santa Ceia, para não estar ensinando o que a Bíblia não ensina. Então, se alguém tem fome, que come em casa, a fim de vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Pronto, é isso que Paulo está dizendo. Então, finalizando a nossa lição, eu voltei ao texto aqui do capítulo 3, que esta é uma celebração festiva, porque celebra a morte de Cristo, e a celebração deve ser reverente. Então, a ceia do Senhor celebra a morte e a ressurreição de Jesus e não o seu funeral. A ceia celebra o Cristo que morreu, mas que ressuscitou. Deve, portanto, ser uma celebração reverente, contudo, festiva, de muita alegria, de muita satisfação. Nosso Redentor vive e por isso devemos demonstrar isso na celebração da ceia do Senhor. Nela, portanto, deve haver um ambiente de reverência e, ao mesmo tempo, de abundante alegria. Então, nesta lição, sob diferentes perspectivas, vimos alguns aspectos que revelam o sentido e propósito da ceia do Senhor. Não é um sacramento que de forma mágica concede graça aos que dela participam. Não tem pouco uma vacina para dar comunhão a quem não tem. Na verdade, o direito de celebrar essa importante ordenança é o resultado da graça que foi concedida a cada crente por meio do sacrifício de Cristo. Necessário ter esse discernimento quando se participa desse rito cristão tão relevante. Trata, pois, de um ato que não pode ser celebrado de qualquer jeito ou de maneira, nem tampouco por quem vive deliberadamente em pecado. Mas, eu fazendo parcialidades, maltratando os irmãos, trabalhando de forma que divide o corpo de Cristo em classes e trata isso de forma desonrosa, desrespeitosa, preconceituosa com o outro. Então, finalizamos aqui mais uma lição. Que Deus abençoe e até o próximo encontro da 11ª lição, onde trabalharemos, com a permissão de Deus, o culto da igreja cristã. Até lá!